Nós sobreviveríamos sem as plantas? Bom, essa pergunta é muito interessante e para nós podermos responder essa pergunta, nós devemos começar pensando no seguinte: todos os seres vivos precisam de glicose, que vai ser utilizado como combustível celular, tanto nas reações de respiração quanto nas reações de fermentação. Esse combustível vem justamente da fotossíntese. Então, é a fotossíntese, a reação química, a principal reação química na natureza, responsável pela produção dessa glicose. Ela não produz apenas glicose, ela também produz moléculas de oxigênio que vão para a atmosfera e são fundamentais para que os seres vivos que existem no nosso planeta possam respirar. Para produzir glicose e oxigênio, a fotossíntese irá utilizar moléculas de gás carbônico e moléculas de água. Como fonte de energia desse processo, a fotossíntese irá usar luz, que será capturada pelas moléculas de clorofila existentes nas plantas, no cloroplasto das plantas. Então, observe uma coisa: a primeira coisa que nós temos que perceber, que é muito importante, é que a fotossíntese, diferente do que muitos acham, não libera energia para a planta. Ela não libera ATP como a fermentação ou respiração fazem. Ela produz combustível. Agora, a planta terá que pegar essas moléculas de glicose e quebrá-las através da fermentação ou respiração para poder obter a energia. Portanto, nem as plantas conseguem energia diretamente da luz. Elas formam glicose e depois utilizam glicose. Vamos observar agora a diferença que há entre a fotossíntese e a respiração. Eu não sei se você notou que elas são exatamente reações opostas. Ou seja, as substâncias que a fotossíntese libera, que são a glicose e o oxigênio, são justamente as substâncias que a respiração celular utiliza. A respiração celular, por sua vez, libera gás carbônico e água e energia, na forma de ATPs, que a célula irá usar no trabalho celular. Já a fotossíntese utiliza CO2, água e energia na forma de luz. Então, as reações de fotossíntese e respiração são exatamente opostas. Tudo que a fotossíntese produz, ou as substâncias que a fotossíntese produz, são utilizadas pela respiração. E as substâncias que a respiração produz são utilizadas pela fotossíntese. Bem, então como é que acontecem essas reações numa célula vegetal? A célula vegetal ela apresenta cloroplastos que realizam fotossíntese e mitocôndrias que realizam respiração. Durante o dia, a quantidade de luz que tem é bastante grande, fazendo com que a fotossíntese acabe superando a respiração. Portanto, a fotossíntese produzirá uma quantidade de glicose e oxigênio bem maior do que a respiração é capaz de utilizar. Haverá, portanto, uma sobra de glicose e oxigênio. Então, enquanto está de dia, a fotossíntese é maior do que a respiração, produzindo mais glicose e oxigênio do que a respiração é capaz de produzir. O que vai acontecer, então, com a glicose? O excesso de glicose é guardado na célula vegetal na forma de amido. Isso vai acontecer durante o dia, que é quando tem bastante luz disponível. Mas também tem sobra de oxigênio que o cloroplasto está produzindo em grande quantidade e a mitocôndria não está usando. O que acontece com a sobra de oxigênio? Ela é liberada para o ar, para a atmosfera, e a respiração, acontecendo com menor intensidade, vai produzir uma quantidade de água e CO2 menor do que a fotossíntese precisa usar. A água que falta, a planta tira do solo, e o gás carbônico que falta, a planta irá retirar do ar. Então, da mesma forma que ela libera oxigênio para o ar, porque está sobrando oxigênio, ela retira gás carbônico do ar, porque está faltando gás carbônico que a respiração não está produzindo suficientemente. Vamos voltar ao nosso esquema original, então. Então, durante o dia, a fotossíntese e a respiração estão acontecendo simultaneamente, lembrando que a respiração é praticamente constante e o que varia é a fotossíntese. Durante o dia, ela é bem intensa, como vimos agora há pouco. Agora, o que vai acontecer quando
fica de noite, ou seja, quando acaba a luz, a respiração vai ser maior, ou seja, a fotossíntese será menor que a respiração, porque a fotossíntese passa a ser zero. Não há mais produção de glicose e oxigênio, mas continua havendo produção de CO2 e água. Só que aí tem um problema. Se a fotossíntese não está produzindo a glicose e o oxigênio, de onde a planta vai tirar? Então, ela não tinha armazenado amido durante o dia, pois agora ela irá utilizar a glicose. Lembre, o amido é um conjunto de glicoses. Então, se nós desmontarmos o amido, teremos várias glicoses disponíveis para a respiração celular. Então, durante a noite, ocorre um processo inverso, um consumo de amido, não uma reserva. E o mesmo vai acontecer com o oxigênio, já que a fotossíntese não produz, o oxigênio vem do ar. Então, a planta à noite, ao invés de liberar oxigênio para o ar, ela absorve o oxigênio do ar. Ela respira, como nós animais também respiramos, certo? Só que, se a respiração acontece, mas a fotossíntese não, ocorre liberação de gás carbônico e água. A água acaba ficando na célula, uma parte dela acaba evaporando, indo embora, a planta perde por transpiração, e o CO2 acaba indo para o ar. A planta durante o dia tinha retirado o CO2 da atmosfera, do ar. Agora à noite ela libera. Então a planta e o animal respiram igualmente, sempre usando glicose e oxigênio, liberando o CO2 e água. A diferença é que a planta utiliza o CO2 e água para realizar a fotossíntese, coisa que o animal não faz. Podemos então classificar os seres vivos em dois grupos, os autótrofos e os heterótrofos. Trófos vem de nutrição. Tá? Então, trófo, nutrição, tem os que se autonutrem, quer dizer, produzem a própria matéria orgânica e fazem isso através da fotossíntese, e tem os heterótrofos, hétero diferente, ele vai precisar se alimentar de algo diferente, portanto, ele tem que comer. Os autótrofos, portanto, são responsáveis por toda a matéria orgânica, toda a glicose, que é utilizada por todos os seres vivos da natureza, não só por eles mesmos, mas pelos animais e outros organismos. Então, toda a matéria orgânica produzida no planeta vem deles. Portanto, aquela primeira pergunta, seria possível nós vivermos sem as plantas, sem os vegetais? A resposta é que provavelmente não, nós não conseguiríamos viver sem eles, porque como nós não produzimos nosso próprio alimento, nós precisamos do alimento produzido por eles. Quem são os autótrofos? Os autótrofos são os vegetais, as algas que não estão incluídas dentro dos vegetais, as unicelulares, as cianobactérias, são bactérias autótrofas, e alguns protozoários também são autótrofos. Heterótrofos são os animais, a maior parte dos protozoários, todos os fungos e algumas bactérias também. Então, esses aqui dependem do alimento que os autótrofos produzem, e os autótrofos dependem do alimento deles mesmos.